Simplificando Grabovoi, continuando aí um pouquinho sobre essa consciência celular, não explicada por Grabovoi, mas que serve como base, né, embasamento para a gente entender os ensinamentos e o fundamento desses ensinamentos, de o que há por trás de todas essas sequências numéricas, essas frequências, como entender a dinâmica do consciente, né, da consciência, para a criação de uma nova realidade, que é algo muito ensinado por Grabovoi. Como que funciona isso, né? Continuando, né, um pouquinho sobre o primeiro vídeo que eu coloquei, né, sobre a consciência, né, essa consciência celular, dando continuidade aí, o que a gente pode observar? Consciência celular, ela é 100% voltada, né, 100% não, 90%, né, por sentimentos, né, a gente pega aí a parte do córtex cingulado, né, que vai levar, né, a tomada de decisão, né, a pessoa tomar a decisão, só que essa tomada de decisão vai ser baseada em quê? No armazenamento de emoções, né, do córtex pré-frontal. Indo um pouquinho antes, né, esse armazenamento de emoções, ele vai depender do resto do sistema límbico, né, do sistema límbico, na verdade, né, de estruturas como hipotálamo, amígdala e outras partes do sistema nervoso central. Então, é toda uma dinâmica fisiológica, uma dinâmica biológica que nós temos, né, para formação aí de uma tomada de decisão baseada em crenças. Porque a tomada de decisão a gente toma o tempo inteiro, mas quando a gente julga, quando a gente coloca a nossa opinião, é sempre baseado em crenças. Quando a gente toma uma determinada decisão, é baseado em crenças. Quando a gente critica, quando a gente nos coloca, né, nós nos colocamos numa determinada posição, opinião, situação, a gente está sempre tomando esse posicionamento, né, opinando baseado em crenças, tá certo? Baseado em crenças que nós carregamos ao longo da vida, desde a infância, desde quando fetos, desde que nem sabíamos quem éramos, né? Ainda lá nós recebíamos informações, tá? E sempre informações de quem? Principalmente parentes mais próximos, família, amigos, infância, principalmente na fase da infância, que é a fase em que nós aprendemos, nós estamos sempre abertos ao aprendizado e nós ainda não temos opinião formada sobre o mundo. Então, nós recebemos essas informações e formamos esse nosso sistema de crenças, tá certo? Que pode ser formado, mudado aos poucos, conforme as nossas experiências pessoais, tanto na fase de infância, adolescente e maturidade, né? A gente vai mudando ou não, né? Nos transformando e nos moldando em termos dessas crenças e formando um sistema de crenças que é essa estrutura sináptica do nosso cérebro. Então, são questões bem antigas, né, que vão se consolidando como informações e verdades criadas por nós e que nos levam às nossas tomadas de decisão, nos levam a fracassos, nos levam ao sucesso e o cérebro não consegue distinguir o que é positivo e o que é negativo não, viu, gente? O cérebro, ele trabalha na mesma dinâmica da natureza, na mesma dinâmica do universo, na mesma dinâmica do Criador, que é o quê? Não distinguir o certo e o errado, o bom e o ruim. Simplesmente armazena aquela informação e aquela informação ela vai sendo processada, vai sendo nós agimos conforme essa informação armazenada no nosso cérebro e nós obtemos em geral fracassos ou sucessos baseado nessas informações, baseado no nosso sistema de crença. Então é importante sempre entender o mecanismo do nosso cérebro, muitas vezes para poder entender por que patinamos tanto em determinadas situações e em outras nós temos sucesso muito rápido. E quando a gente olha ao nosso lado, outras pessoas não têm o mesmo sucesso que a gente e a gente começa a fazer essas relações principalmente por conta dessas ligações sinápticas, tá? Várias e várias doenças voltadas para a parte emocional, como depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico e outras, são relacionadas justamente com essa parte do nosso cérebro, tá? Às vezes algumas delas podem ser resultado de falhas, falta de determinados neurotransmissores, né? Excesso de outros neurotransmissores, falhas
na transmissão de informação por esses neurotransmissores. Às vezes os neurotransmissores estão trabalhando meio capengando, meio deficientes, né, de um neurônio para outro, e não passam a informação que deveriam estar passando. Então é um distúrbio, tá? É algo fora da norma, vamos dizer assim, né? Algo fora da norma que levam a essas patologias que várias pessoas passam, né, no nosso dia a dia, e a gente se depara com várias situações dessa forma, tá? São questões, né, voltadas para distúrbios cerebrais, né, distúrbios no cérebro, e que muitas vezes as pessoas precisam de tomar determinadas drogas, remédios, para poder reverter isso. Tem várias pessoas que eu conheço que têm tratamento psiquiátrico para tratar a depressão, várias pessoas que eu conheço que não só fazem esse tratamento, como também tomam remédio, né, controlado para depressão, e outras mais, tá? A gente vê isso de uma maneira muito corriqueira, muito comum, né? São patologias muito comuns no nosso dia a dia e que aparentemente pode não ter tanta relevância, mas tem relevâncias fortes, né? A gente observa pessoas aí muito famosas que fazem várias entrevistas na TV falando sobre essa questão da depressão, e de outras doenças, né, de outras patologias relacionadas com a parte sentimental, né? E isso é muito interessante a gente entender como que funciona essa dinâmica a nível corporal, para a gente entender também como essas questões também são revertidas, tá? Várias e várias dessas ligações sinápticas que formam o nosso sistema de crenças, formam a nossa concepção sobre a vida, pode não nos levar muito ao sucesso, pode não nos levar aos resultados que nós almejamos. Então, várias formas, várias técnicas existem na área das neurociências justamente para desprogramar e programar, né? Tanto na neurociência propriamente dita, a PNL também trabalha muito isso, de você tirar, como se o cérebro fosse um programa de computador, você desprograma e você programa, e você coloca um outro programa, você desinstala, né, aquele programa do nosso cérebro, instala um novo programa, ou seja, uma nova informação. Você retira a informação não desejada e reinstala uma informação desejada para obter os resultados necessários. E, em geral, as pessoas obtêm grandes resultados, fazendo tratamentos, fazendo sessões, né, processos nessa parte da consciência celular. Tá? Os resultados, eles são incríveis. Pessoas conseguem muita reversão de muitas crenças limitantes, trabalhando nesse nível de consciência que é o nível externo, que é da consciência fisiológica, tá certo? E isso ainda é muito pouco popular no Brasil, é muito pouco difundido no Brasil, pouco divulgado, e várias pessoas têm dificuldade para entender. Então eu acho que talvez, né, incluindo também esse assunto que é a base, né, para o estudo da consciência ensinado por Grabovoi, incluindo esse assunto aqui no canal, eu acho que também é uma forma de popularizar essa forma de trabalhar a consciência externa, tá? Ela é muito interessante. Então, fazendo um resumão aqui da consciência celular, a gente pode entender que é justamente voltado para trabalhar sentimentos. Sentimentos são informações, são codificadas, transmitidas por neurotransmissores de um neurônio para outro, através das ligações sinápticas existentes no nosso sistema nervoso central, dentro do sistema límbico especificamente, né? E que depois essas informações, através também de ligações sinápticas, elas são transmitidas para a nossa parte do nosso cérebro racional, vamos dizer assim, né? Formado por áreas do córtex, justamente para armazenar esses sentimentos, essas emoções, né? E converter nas nossas decisões, tá? E essas ligações, elas não precisam ser eternas, a gente pode desconectar e conectar o tempo inteiro, ou seja, mudar informações existentes no nosso cérebro para quebrar padrões de comportamento, tá? Vários padrões de comportamento que nós temos que são destrutivos, né? Como você ficar patinando, aquela sensação de que você está nadando, morrendo na praia, aquela sensação de que você está patinando o tempo inteiro, né, e não consegue aquilo que você almeja, e pessoas muitas vezes conhecidas, pessoas que você, né, que você sabe, que estão ao seu redor, muitas vezes conseguem, você não, justamente está relacionado com o sistema de crenças as quais às vezes você nem mesmo sabe que você possui, né, crenças que às vezes você tinha 2, 3 anos de idade e você interiorizou aquela crença ou por uma vivência sua, né, na sua infância, ou por ouvir pessoas falando, pessoas que tinham uma singularidade grande, né, uma importância grande
na sua vida, adultos, né, pessoas que falaram, né, sobre essa questão para você, e você ainda na infância não conseguia distinguir o que é certo e o que é errado. Estava no momento de aprendizado, criou essa crença que foi enraizada, tá? Mas esse enraizamento ele pode ser reversível, sim, toda crença pode ser reversível, tá? E se essa é a base dos ensinamentos de Grabovoi, e a gente sabe que para Grabovoi, que é um trabalho ainda mais profundo, mas para ele é tudo reversível, então é óbvio que em qualquer situação que você esteja patinando, você também pode reverter essa situação, tá certo? Então, a consciência celular, ela trabalha essencialmente essa parte, e é muito, muito importante nós entendermos antes de nos aprofundarmos nessa consciência trabalhada por Grabovoi, ok? E o Simplificando Grabovoi vai ficando por aqui, fechando essa parte, né, de consciência celular, para a gente aos pouquinhos ir evoluindo um pouco mais no entendimento dos ensinamentos de Grigori Grabovoi. E nos acompanhe, assine nosso canal, nos acompanhe, que a gente ainda tem muito mais informações grandiosas para passar sobre esse físico, esse estudioso, esse doutor, né, com inteligência paranormal, que é Grigori Grabovoi. Um grande abraço e ótimas pilotagens. A gente se vê no próximo vídeo.